Hoje a gente vai conversar sobre solidão, né? A solidão tão necessária para você aprender a matéria que você no dia da sua prova, mas também o excesso pode trazer alguns problemas, né, ao longo da caminhada. Então, para te ajudar a lidar com esse problema, eu vou trazer a minha experiência de como eu lidei com a solidão ao longo da minha trajetória, né, da conquista dessas 5 aprovações, passando basicamente por 3 pontos. Primeiro, por que o estudo para concursos é tão solitário? Como lidar com a solidão até passar no seu concurso? E a rotina perfeita para não sofrer com a solidão, pelo contrário, para que ela seja um aliado até a sua aprovação. Indo direto ao ponto, por que o estudo para concursos é tão solitário? Como falei no início, né, a solidão, primeiro em ponto, a solidão é inevitável para o seu aprendizado. Né? Você precisa estar sozinho, você, a matéria, você tentando absorver aquele conteúdo, meditando sobre ele, né, raciocinando para poder absorver, aquilo ir para a sua memória e você se lembrar no dia da prova. Né? Em linhas gerais, de maneira bem resumida, de certo modo é isso. Então, a solidão ela é inevitável, né? Como diria o professor Pia, né? O estudo é solitário. Em essência, estudar é um ato solitário. Então, ela faz parte e é até desejável, de certo modo, que você defenda a solidão ao longo do seu dia. Você precisa de momentos de solidão, só você e a matéria, concentrado, focado para aprender tudo o que você precisa. Tá? Como costumo dizer, é na solidão do seu estudo que nasce uma vida melhor. Né? É desse esforço diário, rotineiro, dia após dia, que você vai caminhando até a sua aprovação. Mas muitas vezes a dose, né, o problema no remédio, no veneno, está na dose. Né? Um excesso de solidão também pode trazer alguns malefícios. A gente vai falar mais disso, como você lidar melhor. Mas o primeiro ponto é esse. A solidão ela é desejável e é importante que você tenha momentos de solidão ao longo do seu dia, né, para você estudar para o seu concurso. Esses momentos eles são fundamentais para a sua aprovação. Mas por que é tão solitário? Aqui é o primeiro ponto, né, da gente. Por que a gente precisa ter momentos de solidão? Mas é importante você entender o seguinte, também uma coisa que eu percebi ao longo da vida, estudando para concurso, que é assim, primeiro, quase ninguém vai te ajudar, poucas pessoas você vai contar numa mão, né? Eu conto numa mão as pessoas, graças a Deus eu tive, né, minha esposa, minha mãe, muitos amigos que me ajudaram ao longo da caminhada, mas não costuma ser a regra, né? Então muitas vezes as pessoas não vão te ajudar, e alguns também podem até te atrapalhar, né? Sentir inveja de você e te atrapalhar de algum modo. Então, primeiro, por que quase ninguém vai te ajudar? Muitas vezes não é nem por maldade, não, é porque as pessoas. É muito difícil entender o estudo para concurso. Só quem estudou para concurso sabe a dificuldade que é, né? Você lidar com as incertezas, poxa, as mudanças repentinas, você tem que ficar se ajustando, tem que equilibrar os pratos, o estudo, família, às vezes tem filho, trabalho, enfim, tem que organizar todas essas coisas, edital saindo, e um monte de matéria para estudar, e a vida acontecendo. Então é difícil, às vezes, a pessoa não é que a pessoa não quer, às vezes a pessoa não entende mesmo, não entende, e às vezes também nem quer entender também, e faz parte, é normal, né? Assim, a gente tem um certo egoísmo em cada um de nós, e é normal. Então, por que eu falo isso? Não adianta você ter expectativa de que as pessoas vão facilitar a sua vida. Muitas vezes não vão facilitar, não vão atrapalhar também. Mas não espere isso. Siga seu caminho. Né? Foi o que eu fazia. Eu fazia o meu. Né? Procurava, do ponto de vista pessoal, principalmente com a minha esposa. Né? Desde o começo dos estudos, ao longo do processo dos estudos, eu me casei, a gente se mudou aqui para Brasília e tudo. Então, é importante que aquelas pessoas que são o seu núcleo, você tenha um certo acordo, né? Então, por exemplo, você tem uma namorada, você tem uma esposa, filhos, você faça esse acordo com a sua família, principalmente se você for estudar em casa e precisar tirar um tempo que você ficaria com eles. Então, esse acordo ele é fundamental. Mas, por outro lado, né, fora esse círculo mais próximo, né, a maioria das vezes você não vai encontrar esse auxílio, né, você vai encontrar de poucas pessoas. Por isso que a mentoria ajuda muito nesse aspecto, porque você tem um conselho direcionado, personalizado. Hoje mesmo, antes aqui dessa gravação, eu estava conversando com o mentorado. Poxa, saiu o concurso dele, uma banca que não costuma fazer concurso para a área policial, ele estava ansioso para saber qual a melhor decisão tomar, e a gente estava conversando para poder justamente direcionar, né, que é justamente o que eu faço no Revolucionários. O Revolucionários, para quem não sabe, é onde eu sento com você e te aponto um caminho, né, para você poder passar no seu concurso. Né? A gente faz basicamente ajustando 4 fatores: rotina, método, material e foco. Né? Então é isso, se quiser saber mais, tem um link aqui abaixo.
Mas fato é, não adianta você contar, né? Assim, na maioria das vezes as pessoas não vão saber. E por outro lado, algumas pessoas vão sentir inveja porque a regra é não fazer nada, né? A regra é as pessoas ficarem na média, tocando a vida ali e não fazer nada de diferente. Quando você vem fazendo algo de diferente do que as pessoas estão falando, naturalmente as pessoas vão olhar e falar, pô, isso é aquele cara lá, pô, aquele, principalmente quando as pessoas próximas, né? Pô, o Joãozinho que estudou comigo na escola, agora tá querendo passar em concurso, cara. Como assim? Então é normal. Normal, assim, né? Seguir a vida, né? O que a gente tem que focar é naquilo que a gente pode fazer. Então, são os dois primeiros pontos. A solidão, ela é inevitável e ela é necessária para o seu aprendizado. E segundo, você vai ter um círculo próximo de amigos ali, tá tudo certo, né? Não adianta, não espere muito mais do que isso. E se não tiver isso também, tiver uma ou duas pessoas, tá bom, é isso também, vamos embora. A gente conta com essas pessoas e segue em frente, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, como lidar com a solidão, né? Nos estudos. Beleza, Jefferson, já entendi que o estudo é solitário, eu preciso desses momentos para poder aprender a matéria, para poder pegar, avançar cada vez mais nos meus estudos. Mas, poxa, tá difícil, né? Às vezes eu me sinto muito sozinho nos estudos. Primeiro ponto é entender que é um trabalho solitário, como falei ali atrás, né? Não vai ter enquanto você não tem resultados, não vai ter plateia, sempre vai ter aquelas perguntas, né? Poxa, e aí? Estudando ainda? Já passou, né? Aquele famoso, já, como é que foi? Você fica, né? Mas é isso, é a vida acontecendo, é seus estudos. Então, assim, é um trabalho solitário, de fato, não vai ter nenhum tipo de reconhecimento ao longo da caminhada, né? Como eu costumo dizer, é um trabalho sem glamour, plateia ou aplausos. É você ali e a matéria. É um trabalho corriqueiro, eu diria, assim, rotineiro, né? O esforço é esse, você está fazendo ali. E aí, quando você menos espera, pum, dá um resultado. Você fala, caraca, né? Mas é isso, você vai plantando, né? Todo dia você vai plantando e regando. Uma hora vai dar fruto, tá? E uma coisa que me ajudou muito ao longo da caminhada é entender o seguinte, cara, eu não quero ter reconhecimento de ninguém, o que eu quero é aumentar meu salário no final do mês, é isso que eu preciso. Tem boleto para pagar, tem família para sustentar, então, assim, sinceramente, o que estão achando ou deixando de achar, para mim, um pouco importa, entende? Então, assim, tanto que no meu caso, durante muito tempo, a meta era a meta financeira. Primeiro era a meta de R$ 10.000, depois aumentei essa meta, mas por que que é importante? Assim você muda. Em vez de você buscar a validação de outras pessoas, você foca no aspecto objetivo e útil, né? Pô, eu vou ganhar dinheiro e é isso que eu quero fazer mesmo, né? É um foco melhor do que você ficar buscando validação de outras pessoas. E é um foco mais objetivo também, porque, gente, as pessoas mudam todo dia, né? Um dia a pessoa acorda de um jeito, um dia acorda de outro, e você ficar dependendo disso, não dá. Entende? Então, eu segui esse raciocínio, né? Principalmente na época que eu estava estudando. Pô, eu tinha um foco ali, eu sabia que eu tinha que estudar todo dia e vamos embora. É isso que eu tenho que fazer, tá? Esse é o primeiro ponto, entendendo que vai ter esse trabalho aí, que não vai ter esse reconhecimento ao longo do processo. Segundo, o convívio social, ele é necessário, né? A gente não consegue viver sozinho o tempo todo, sem ninguém, né? Estilo esses filmes que a pessoa fica isolado numa ilha lá e não fala com ninguém. Não é. A gente não vai conseguir fazer isso. Então é importante que a gente tenha. Como que eu fiz ao longo da caminhada, né? Durante muito tempo eu tinha uma rotina de estudos no qual eu casava com o trabalho, então eu tinha ou um momento antes, geralmente um momento antes do trabalho, então, por exemplo, eu costumo sugerir muito pessoal na mentoria, eu sugiro que se você faça isso também, se você trabalha, eu fazia um esforço para encaixar meu estudo antes do trabalho, então geralmente eu entrava mais tarde no trabalho, acordava um pouco mais cedo e já matava ali de 2 a 3 horas. Durante muito tempo foi assim, estudava um pouco na hora do almoço, então eu estudava de segunda a sexta, tinha um final de semana com a minha esposa, né? Quando eu vim para Brasília, eu fiquei um tempo aqui solteiro, mas em 2012 a gente se casou, então a maior parte da caminhada foi casado, então tinha um final de semana com a minha esposa. Só que chegou um momento que, pô, foi o concurso que eu passei hoje, a APO, que eu precisei apertar o cinto, eu precisei estudar mais. E aí, o que eu fiz? Eu estudava praticamente de domingo a domingo, mas a sexta-feira à noite era sagrado. Dava sexta-feira, 5 horas da tarde, eu saía do expediente do trabalho, eu vinha para casa, pronto, a gente ia fazer alguma coisa. A gente ia sair, ia passear aqui em Brasília, mas era o momento para a gente conversar sobre tudo, tudo, menos concurso. Era o momento para a gente ter essa convivência. Então, o que eu sugiro?
você tem que ter esse convívio social de algum modo, né? Se você é solteiro, de repente você ter, vou propor uma rotina aqui abaixo, mas ter atividades fora, né? Principalmente atividades que não sejam o mero celular, né? Ficar em rede social, porque, de certo modo, isso não é um convívio saudável, né? Acaba iludindo a gente, né? Pô, futebol, sair com os amigos, dar um passeio no shopping, enfim, alguma atividade regular que você veja pessoas, ou simplesmente sair de casa, como eu vou falar aqui. Mas o fato é, o isolamento total, né, por muito tempo, ele não é sustentável. Até tem um vídeo que eu falo aqui sobre o modo caverna, né? Que foi essa fase, mesmo nessa época que eu estava assim, ainda tinha um momento do dia. Então é importante que você tenha esse convívio de algum modo, né? Você pense de algum modo de encaixar isso na sua rotina, principalmente você pode pegar, por exemplo, segunda a sábado, tirar o domingo para fazer isso, né? Ou, enfim, varia muito, né, de rotina para rotina, mas é importante que você tenha pelo menos um dia, ou se não puder um dia, um momento para você ter esse convívio. E por fim, a mesma coisa, né? O convívio social é necessário. Então, basicamente, esses dois pontos, né? Entendendo que você vai ter esse trabalho solitário, mas que também você tem que ter esses momentos para você poder dar uma respirada. E isso faz parte do estudo, tá? Isso faz parte do estudo. O estudo ele é feito de momentos focados e momentos dispersos também, mas dispersão com uma certa qualidade, né? É como se fosse assim: no momento focado, você constrói as pecinhas e leva para sua memória, para o seu cérebro. No momento difuso, no momento disperso, que não seja focado em outra coisa, né, distraído com outra coisa, seu cérebro está trabalhando para poder juntar essas pecinhas. É o que acontece, por exemplo, no seu sono, né? Então, esses dois momentos eles são necessários. Então, por exemplo, o que eu gostava de fazer muito quando eu morava na casa da minha mãe ainda? Eu estudava e às vezes depois de umas 2 horas eu saía a dar uma volta no quarteirão. Pô, só para dar uma volta mesmo, para dar uma espairecida. Eu brincava com meu irmão, né, ver a luz do dia pelo menos, né? E sol é bom também, né? Regula o nosso sono e tudo. Então, às vezes não é uma coisa tão complicada, mas essa frequência de você sair um pouco, né, desse ambiente fechado, de uma sala fechada, sentado, olhando para um computador, você dá uma movimentada, isso auxilia também. Então, entendendo esses dois aspectos aqui, foi o que me ajudou muito a lidar com a questão da solidão. E tem um outro ponto também, que aí vai variar muito de pessoa para pessoa, né? O temperamento da pessoa, enfim. Existem pessoas que têm mais facilidade para ficar fechado, tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, pô, se você é meio nerd igual eu sou nerd mesmo, né? Eu consigo, para mim ficar sozinho não é muito dificuldade. Mas se para você é mais difícil, então pense em mais atividades de convívio. Claro, né? Eu tô falando que, pô, você está conciliando com a rotina de estudos, né? Obviamente, é, vai ter uma vida na balada, vamos dizer assim, né? Dentro daquela possibilidade que você planeja seu estudo, você vai planejar alguns momentos também que você tenha algum tipo de convívio social, alguma atividade que você consiga fazer, mesmo que seja por pouco tempo, né? Tem uma vez até conversando com a mentorada, que ela estava muito cansada, assim, poxa, precisando descansar um pouco e tal. Eu falei, pô, você gosta de fazer? Eu gosto de comer uma feijoada e ouvir um samba. Então vai lá, pega um domingo, vai ouvir uma feijoada, vai comer ouvir uma feijoada, comer uma feijoada, ouvir um samba, tomar uma cerveja no domingo. Ué, você estudou de segunda a sábado, tirar um domingão para fazer isso aí, domingo à tarde, pô, não tem problema, ué. Por quê? Não há problema, entende? Assim, se você cumpriu com o seu dever, vai lá e faz, não tem problema algum. Pelo contrário, é até esperado e até legal você dar essa, né, dar essa descontraída aí para você depois voltar com tudo para o seu estudo. Tá certo? Então, é importante ter essa questão do convívio social para auxiliar a lidar com a solidão. Do ponto de vista de rotina, o que eu percebo aqui? A ideia é de trazer mais ações práticas, né? Que ações práticas você pode ter na sua rotina? Uma coisa que você pode ter é a amizade com Deus, né? Questão espiritual, né? A gente não é só corpo, a gente é espírito também, né? Então, assim, você ter uma religião, né, praticar essa religião é um caminho, né, para você lidar com a solidão, não é? Poxa, então, falando aqui, pô, oração, missa, esmola, exame de consciência. Então, por exemplo, no caso da oração, o que eu costumo fazer hoje? Eu costumo já no início do meu dia rezar o terço. Pego o início do meu dia aqui, primeira coisa que eu faço, que eu chego aqui no escritório para trabalhar, pego o texto, vou rezar o texto.
E aí é uma maneira bacana, cara, de você lidar com a solidão. Porque, poxa, você está lidando com uma pessoa, né? Uma pessoa foda, né? Vamos dizer assim, né? Pô, então é uma excelente forma. E aí você fazendo isso regularmente, você pode usar, por exemplo, o que eu faço aqui? Eu gosto de pegar uns quadros, né? E ficar meditando naquele quadro. Vou pegar um quadro aqui só para servir de exemplo. Deixa eu pegar ele aqui. Que é uma coisa que você pode fazer também ao longo da sua vida. Claro, né? Pode ser que você tenha uma religião, né? Então, por exemplo, aqui, ó, pode pegar aqui um quadro para mostrar, né? Você está lá fazendo, você pode ter esse quadro que eu acho muito bonito, esse quadro do El Greco. Vou fazer para cá. Opa, aqui. Então, pô, você pode ter lá, ó, é de outra. Pode ter lá, pega aqui, olha lá, vai meditando aqui, olha essa imagem, fica ali meditando. O símbolo ele é muito poderoso, né? Então a obra de arte ela tem essa capacidade de te trazer coisas que muitas vezes você então, mas pô, você já está exercitando contemplação, né? A sua inteligência aumenta porque você consegue ficar de maneira passiva, parado, contemplando uma coisa só. Então eu só gosto de fazer isso, pô, eu pego um mistério, pego um quadro que tem a relação com aquele mistério, esse aqui no caso é Cristo carregando a cruz, né? Mistério doloroso. Mas é isso, assim, é uma forma, você pode enxergar outras formas, né? Te dando um exemplo aqui do que eu faço para, enfim, né, a gente está conversando e te dar algumas sugestões. Missa, todo domingo, ir à missa, pô, você vai ter outras pessoas ali, é uma maneira de você lidar também, né? Esmola, pô, você está apostando na esperança, né? Poxa, você está ajudando, mas esmola daquele jeito, né? Pô, dá e pronto, esquece. Fica julgando, fazendo julgamento da pessoa. Exame de consciência ao final do seu dia é uma excelente ferramenta também diante do observador onisciente ali. Você, pô, o que foi bom no seu dia? O que não foi tão bom assim? O que você pode melhorar no dia seguinte? Ah, consegui cumprir, não consegui cumprir? O que eu tenho que fazer? Tá vendo? São ferramentas que fortalecem uma certa amizade que ajudam você também a lidar com essa solidão nos estudos, tá? Então, você pode encaixar, por exemplo, a oração no início do seu dia e o exame de consciência no final do seu dia, tá? E a missa todo domingo, por exemplo. Esse é um primeiro ponto. Segundo, grupos ou duplas de estudo, né? Assim, isso aqui me ajudou muito. Nunca participei muito de grupos, nem grupos, né, no meu tempo. Da hora que eu falo isso, eu me sinto um senhor. Não que não é, já tem uns quarentinha, né? Mas eu me sinto ainda mais velho, eu me sinto um senhor de 60 anos. Nunca participei de grupo, na época era muito comum os fóruns, né? Nunca participei. Mas eu tenho, né, um grande amigo que a gente estudou junto, e tinha o pessoal também do trabalho, porque aqui em Brasília é muito comum, né? Concurso. Então tinha um grupo ali, o pessoal do trabalho, a gente sempre discutia prova. Tem grandes amigos que me ajudaram muito, né? Eu costumo dizer que o maior culpado de eu estar aqui em Brasília hoje é um grande amigo da faculdade, que foi o Lucas, que me ajudou pra caramba. E, pô, me incentivava e tal. Então você pode ter essas duplas, né? Essas duplas aí que pode te ajudar, principalmente pessoas que estão com o mesmo objetivo, que estão na mesma pegada, que estão focadas. Eu vejo, né? Eu tenho o exemplo hoje teve um caso muito interessante da magistratura, né, que é o caso da Isa, que passou, que tem até o vídeo dela aqui que eu falo como eu organizei o estudo dela. Ela veio e indicou amigas, e é muito legal que no depoimento de aprovação dela, ela agradecendo a força que essas amigas deram para ela, e elas hoje também fazem, a gente faz mentoria também. Mas é isso, poxa, se ajuda, é todo mundo com o mesmo objetivo, então você achar pessoas que estão com o mesmo objetivo, procurando estudar, procurando se esforçar, procurando se empenhar, entendendo essas dificuldades, você podendo, pô, desabafar, conversar, é muito bacana também, e sempre com espírito de colaboração, que é o mais importante, né? Espírito de ganha-ganha, todo mundo querendo ajudar todo mundo, para que todo mundo conquiste. Então é legal, é interessante também, isso ajuda muito a lidar, isso me ajudou bastante a lidar. Inclusive, no de APO, quem me deu a notícia foi esse amigo, foi o Cris. A gente estudava junto na época, hoje ele mora em Paraná, trabalha no Tribunal de Contas de lá, mas ele que me deu a notícia. Eu lembro até hoje, ele mandou uma mensagem, falou, cara, você arrebentou na prova discursiva de APO. Então é isso, a pessoa torce por você, vibra com você, é muito bacana quando você encontra, né, pessoas que têm essa mesma pegada. E às vezes em grupos é muito comum, né, às vezes você achar com esse mesmo espírito. Sair de casa, como eu falei, nem que seja para ver a luz do dia. Eu gosto muito de fazer isso aqui em Brasília. Brasília é uma cidade
Principalmente aqui no plano, é uma cidade muito arborizada, né? Parece um parque a céu aberto. Então, eu gosto no final do dia sair com meu filho, com minha filha, para dar uma volta aqui na quadra, né? Você fica o dia inteiro, ó, mesmo hoje, né? Então, assim, imagina você estudando, você fica, pô, às vezes horas ali numa sala fechada. É legal você sair, pegar um sol, né? Respirar um pouco de ar puro, né? Mas também fazer outras coisas que você goste, né? Às vezes no final de semana, para poder dar uma esparecida. É como eu costumo dizer, assim, da mesma forma que você planeja seu estudo, seus momentos focados, tem que planejar seu descanso também, né? Esse convívio para você ter essa alternância. Essa alternância ela é fundamental. Sobretudo atividades que te deixam imersos e que te tirem daqui. Então, por exemplo, você está focado nos estudos, aí depois você vai ver um filme no cinema, por exemplo. Pô, você já está focado no filme no cinema, saiu de casa, vai dar uma volta no shopping, vai fazer alguma atividade ao ar livre, de repente uma volta num parque, né? Aqui em Brasília mesmo tem uns parques. Enfim, sair de casa, pô. Vai, né? Vai bater perna, né? Vai poder vai se distrair um pouco. Sair de tela, né? A gente fica o tempo todo com alguma tela na nossa cara, né? Eu dei exemplo do cinema é uma tela também, mas acho que é mais interessante. Mas, né, ou tá com o celular, ou tá sentado na televisão, mas se movimentar o corpo. E aí entra no último ponto da rotina, que é o exercício físico, que é a atividade física. Durante todo a minha... eu sempre trabalhei, estudei, eu sempre treinei, estudei. Sempre treinei, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre treinei. Isso faz uma diferença absurda. A atividade física faz uma diferença absurda do ponto de vista de estudo, porque, poxa, interfere no sono, interfere na qualidade de concentração, ajuda muito. Então, se você pode... E eu percebo isso nos mentorados também. Né? Você percebe que aqueles mentorados que conseguem ter uma carga horária de estudos maior, geralmente praticam atividade física. É raro você ver uma pessoa que estuda muito e não tem nenhum tipo de atividade física, né? É mais difícil. Claro, acontece, as pessoas conseguem, né? Mas ajuda, é um acelerador, vamos dizer assim. Então, por que não utilizar? E além do fato que você vai ver outras pessoas, né? Poxa, é bacana, pô, você vai pra academia. Eu, por exemplo, hoje, o único momento do meu dia que eu vejo... Aliás, não, eu tô exagerando. Quando eu saio com os meus filhos também, eu vejo outras pessoas na academia, porque eu faço home office, né? Mas, enfim, é um momento de você estar em contato com outras pessoas, principalmente se você é solteiro, né? Porque no meu caso, como eu sou casado, então, pô, tô direto com a minha esposa, mas se você é solteiro, tem essa possibilidade também, né? De você sair um pouco, ver gente, né? Acho que essa, às vezes, é a necessidade, né? Então, assim, você vai montando a rotina, pô. Você tem o treino, tem a oração no início do dia, o treino, por exemplo, que momento que eu gosto de encaixar atividade física? Eu gosto de encaixar atividade física quando eu tô cansado. Quando eu estudava para concurso, geralmente era no final do meu dia. Eu gostava de fazer uma rotinazinha assim. Eu chegava, saía do trabalho direto para academia, treinava, chegava em casa, comia alguma coisa, tomava um banho, dava uma cochiladinha e fazia mais uma horinha de estudo. Uma hora e meia de estudo à noite. Era essa rotinazinha que geralmente eu colocava. Treino, banho gelado, um cochilozinho e já estudar. Então você pode usar alguma dessas coisas também, né? Aqui já é uma dica para você ter uma performance melhor no final do dia, né? Ou treino, ou banho gelado, ou um cochilo, ou os três. Mas só que o cochilo tem que ter o cuidado de não ficar muito próximo da hora que você vai dormir, porque senão pode atrapalhar no seu sono. Mas, só um parênteses rápido, né? O fato é legal você ter atividade física ajudando a lidar com a solidão e também você ter momentos para sair de casa e, enfim. E aí você pode encaixar no final do seu dia. Você pode sair do trabalho direto para a academia, né? É uma forma. Eu sugiro que você faça assim e encaixar o estudo pela manhã. Então, aqui são opções. Sair de casa, você pode. Se você estuda em casa, às vezes, ou em casa, ou às vezes, dependendo do lugar que você estuda, sair às vezes para dar uma volta no quarteirão, para dar uma respirada, né? Simplesmente olhar para o horizonte, sair um pouco dessa... A gente fica com a tela muito curta, né? Olhar um pouco mais para longe, enfim. São opções para você poder lidar com a solidão de uma forma melhor. Afinal de contas, a solidão ela é inevitável para a sua aprovação, né? Você tem que ter momentos solitários, mas tem que ter esses momentos também nos quais você tem um certo convívio, né? Então, como eu falei, essa articulação entre essas duas coisas que vai fazendo você ficar cada vez melhor, você evoluir cada vez mais. E tem um vídeo que vai encaixar muito bem com isso, que é sobre o básico que eu fiz para passar no concurso de R$20 mil. E aí eu mostro mais do ponto de vista, o que eu fazia nesses momentos de solidão? Como que era o meu estudo? O que eu fazia? Como é que era? Qual que era o básico ali para você poder ter uma rotina de estudos para aproveitar da melhor maneira possível esses momentos de solidão que você vai ter para passar no seu concurso. Então, clica nesse vídeo, segue, assiste lá
E espero que esse conteúdo seja útil para você, te auxilie, tá bom? E não se esqueça, estudar não é chato, é revolucionário.